Olá, pessoal! Hoje trataremos de alguns assuntos presentes no Código de Processo Penal. Assuntos estes que são regulamentação do Código, conceito, função e finalidade da prova, meios de prova, provas ilícitas, ônus da prova, cadeia de custódia. O primeiro tema que iremos abordar é a regulamentação do Código. O Código de Processo Penal, a partir do seu 7º título, contempla um conjunto de regras que regulamentam a produção de provas no âmbito do processo criminal, estabelecendo normas gerais relacionadas aos critérios a serem utilizados pelo magistrado, também como disciplinando determinados meios específicos de prova, ou seja, elementos trazidos ao processo capazes de orientar o juiz na busca da verdade dos fatos, sendo os seguintes: perícias em geral, nos artigos 158 a 184, interrogatório do acusado, nos artigos 185 a 196, confissão, nos artigos 197 a 200, ofendido, no artigo 201, testemunhas, nos artigos 202 a 225, reconhecimento de pessoas e coisas, nos artigos 226 a 228, acareação, nos artigos 229 e 230, documentos, nos artigos 231 a 238, indícios, no artigo 239, e busca e apreensão, nos artigos 240 a 250. Porém, não se pode considerar o Código de Processo Penal como limitativo em termos de meios de prova, tampouco interpretá-lo de forma restrita, bem pelo contrário. Na atualidade, é preciso ter em mente que a regulamentação dos meios de prova existentes no Código de Processo Penal não é taxativa, podendo ser aceitos meios de provas atípicos ou inominados, vale dizer, sem regulamentação expressa em lei. Desde que não importe em violação às normas processuais gerais, essa categoria de provas despida de regulamentação própria terá em tese o mesmo valor das provas consideradas típicas ou nominadas. Observação: esta necessidade de análise global da prova, incorporada ao processo, decorre da circunstância de não terem o Código de Processo Penal e as Constituições Federais que o sucederam estabelecido critérios rígidos para o exame das provas produzidas no processo penal. Dessa forma, conferiu-se ao juiz, salvo raras exceções, liberdade na formação de seu convencimento, sem prejuízo, é claro, da necessária motivação de suas decisões. Agora, abordaremos o segundo tema: conceito, função e finalidade da prova. Prova é o conjunto de elementos produzidos pelas partes ou determinados pelo juiz, visando a formação do convencimento quanto a atos, fatos e circunstâncias. O termo prova deriva do latim probatio, que significa ensaio, verificação, inspeção, exame, argumento, razão, aprovação ou confirmação. Segundo o professor Guilherme de Souza Nucci, há 3 sentidos para o termo prova, quais sejam o ato de provar, que é o processo em que se verifica a verdade do fato alegado, como por exemplo, temos a instrução probatória, onde as partes utilizam os elementos disponíveis para descortinar a verdade do que se alega. O meio para provar, que é o instrumento pelo qual se demonstra a verdade de algo. Um exemplo disso é a prova testemunhal. O resultado da ação de provar, que trata do produto extraído da análise dos instrumentos de prova oferecidos. Agora, falaremos dos meios de prova. Os meios de prova são instrumentos utilizados para produzir a prova e levá-la ao conhecimento do magistrado. Ou seja, é tudo aquilo que pode ser usado, direta ou indiretamente, para demonstrar o que se alega no processo. Quanto aos meios, as provas podem ser nominadas ou inominadas. As provas nominadas se referem aos meios de produção previstos em lei. Já as provas inominadas tratam dos meios de produção não disciplinados em lei. Ambas as espécies de provas supracitadas são aceitas e podem ser usadas, pois o princípio da verdade real admite o uso de meios probatórios atípicos, desde que moralmente legítimos e legais, não afrontadores do próprio ordenamento. Portanto, há um embasamento principiológico para a ampla utilização da prova e dos princípios que autorizam essa ampla utilização da prova. São o princípio da verdade real, ou material, que estabelece que o processo penal almeja reconstruir aquilo que realmente ocorreu quando o crime foi praticado, sendo que o juiz criminal não irá se conformar
com meras ficções de verdade, e por isso é possível utilizar vasto material probatório para demonstrar o que realmente aconteceu quando o crime foi praticado. A verdade real é importante, porque no direito processual penal, a sanção para o ilícito praticado é privação da liberdade do indivíduo, o princípio da liberdade na produção da prova, no qual aduz que é permitido às partes produzir provas nominadas e também provas inominadas. A liberdade probatória é regra no processo penal, porém, ela não é absoluta, encontrando limites na demonstração do estado civil das pessoas, onde o artigo 155 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo único, preleciona que somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Portanto, conclui-se que devemos seguir as limitações do Código Civil, de forma que a demonstração do estado civil será feita por certidão, como por exemplo no casamento será feita por certidão de casamento. A respeito da minoridade do réu, o enunciado 74 do STJ determina que ela deve ser provada por documento hábil. A segunda exceção à liberdade na produção de provas é a vedação das provas ilícitas, que será tratada a seguir. Direito processual, como o Código de Processo Penal, a legislação processual especial. Um exemplo é a realização do exame de corpo de delito na falta de perito oficial, por somente uma pessoa não portadora de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, infringindo assim o artigo 159 no seu parágrafo 1 do Código de Processo Penal. O artigo 157, caput do Código de Processo Penal, indica que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. Assim, são entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Esse dispositivo não distingue provas ilícitas de provas ilegítimas, mas tão somente considera como ilícita a prova que viola a norma constitucional ou infraconstitucional, pouco importando, trata-se de norma de direito material ou processual, englobando-se os princípios. A respeito do tema, menciona a Carta Magna que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, no artigo 5º, seu inciso 56 da Constituição Federal. Agora falaremos do ônus da prova. O ônus da prova se refere a um encargo atribuído às partes de demonstrar aquilo que alegou, conforme preleciona o artigo 156, a primeira parte do Código de Processo Penal. Aquele que alega é quem faz a prova da alegação. Trata-se de uma faculdade no qual a parte omissa assume as consequências de sua inatividade. Aquele que não foi exitoso em provar, possivelmente não terá reconhecido o direito pretendido. Segundo o Renato Brasileiro de Lima, há duas correntes acerca da distribuição do ônus da prova. A corrente minoritária aponta que no processo penal o ônus da prova é exclusivo da acusação. A corrente majoritária distribui o ônus da prova no artigo 386, no seu inciso 2, 5 e 7 do Código de Processo Penal, aduz que a debilidade probatória da acusação em demonstrar os elementos que caracterizam o crime implica na absolvição do réu. De acordo com Nestor Távora, em que pese a distribuição do ônus de provar está reconhecida legalmente, a defesa não tem ônus probatório algum. Afinal, se a defesa for absolutamente inerte em provar e a acusação não for integralmente exitosa, no final do processo, havendo dúvida, esta militará em favor do réu e o juiz deverá absolvê-lo, em obediência ao princípio da presunção da inocência, pois o ônus da prova deve ser analisado à luz do princípio da presunção de inocência e do favor do réu, sendo que se a defesa ficar inerte durante todo o processo, o juiz, na dúvida, deverá absolver o acusado. De acordo com a última corrente, cabe à acusação demonstrar a autoria ou a participação, materialidade, elemento subjetivo do agente, causas de exasperação de pena e cabe à defesa provar as causas excludentes de licitude, causas excludentes de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade e elementos de mitigação da pena. O ônus da prova possui dois aspectos, quais sejam o objetivo e o subjetivo. Renato Brasileiro de Lima fala: no aspecto objetivo, o ônus da prova funciona como uma regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz quando permanecer em dúvida no momento do julgamento. E Renato Brasileiro de Lima ainda fala do seu aspecto subjetivo. Em seu aspecto subjetivo, o ônus da prova deve ser compreendido como um encargo que recai sobre as partes de buscar as fontes da prova capazes de comprovar as afirmações por elas feitas ao longo do processo, introduzindo-as no processo através dos meios de prova legalmente admissíveis.
Ao contrário do ônus da prova objetivo, cujo destinatário é o juiz, o ônus subjetivo é voltado para as partes, a fim de que se saiba qual delas deve suportar o risco da prova frustrada. Sob esse aspecto subjetivo, as disposições sobre o ônus da prova funcionam, portanto, como regras de conduta das partes. No âmbito processual penal, o ônus da prova subjetivo é atenuado por força da regra da comunhão da prova e dos poderes instrutórios do juiz. Agora, entraremos no último tema: cadeia de custódia. A Lei Anticrime, Lei nº 13.964 de 2009, trouxe, dentre as várias alterações do Código de Processo Penal, a inserção da cadeia de custódia da prova, acrescentando o artigo 158-A ao 158-F, que trata de como deve ser a preservação do local do crime, o momento da coleta até o descarte final do material, passando por inúmeras etapas e respeitando várias formalidades. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Manter a integridade da prova e sua integralidade é importante para evitar futura nulidade do processo penal por quebra de cadeia de custódia da prova. A defesa deve se atentar à cadeia de custódia da prova, observando se todo o procedimento citado nos artigos acima foram respeitados e preservados. Caso contrário, poderá obter uma anulação do processo por quebra de cadeia de custódia. A alegação da quebra de cadeia de custódia pode ser realizada em resposta à acusação, apelação ou inclusive por meio de petição avulsa, requerendo a ilicitude da prova pela quebra da cadeia de custódia da prova. Se a defesa demonstrar que a prova é ilícita e conseguir declarar nulidade, pode inclusive obter o trancamento da ação penal, se for a única prova que tinha nos autos contra o investigado. Deve a defesa realizar quesitos a serem encaminhados ao perito para responder sobre as indagações da preservação da cadeia de custódia da prova, requerendo, se for o caso, a realização da contraprova, que, se for negada pelo juízo, caberá a manifestação de cerceamento de defesa. Assim, se for constatada a quebra da cadeia de custódia da prova, conforme já mencionado acima, deverá haver nulidade do processo por conta da quebra e ainda a defesa poderá se valer de nulidade por cerceamento de defesa, na hipótese de não ser permitida pelo juiz a realização da contraprova.